o reino que o Senhor implantou. E tendo como também padroeira a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe da Palavra, porque foi ela que gerou a palavra, isto é, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, né? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, a nossa padroeira, Maria, Mãe da Palavra, ou Nossa Senhora, Mãe da Palavra. Pois bem, então, meus irmãos, dito isso, partamos então a nossa reflexão. O tema de hoje proposto, São José, guardião da fé, humilde servidor de Deus. Nós não vamos nos apegar muito às palavras, às leituras propostas para hoje, embora vamos dar um pequeno destaque ao Evangelho, visto que temos um tempo. Também já foi dito, creio eu, que já estamos encerrando a novena, no novo dia, e que já ouviram muita coisa dita aqui pelos padres convidados a respeito do nosso padroeiro São José. Pois bem, São José, guardião da fé. O que significa ser uma pessoa guardiã? Um guardião, por exemplo, um guarda, ele vigia. Se ele é contratado de uma empresa, ele vigia algo. Ele é contratado para vigiar, estar atento, para que ninguém possa vir a roubar. Então ele afugenta, ou digamos assim, o ladrão. Então o guardião é aquele que vigia, aquele que cuida. E nesse sentido nós podemos dizer que São José também foi um homem guardião. Ele cuidou com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, o governo da sua casa. Uma casa que nós podemos dizer assim, humilde, uma casa pobre. Ou seja, a casa de Nazaré. Lembrando que Nazaré era uma pequena cidade, que nem gozava de boa fama. Até a palavra de Deus diz assim: pode vir algo bom de Nazaré? Pois foi lá em Nazaré, que, como disse, o Verbo encarnado nasceu. E nasceu de Maria, nasceu de José. Então foi em Nazaré, a casa deste operário, a casa desta dona de casa, Maria. Casa também do menino, um menino que aprende um ofício nesta casa chamada Nazaré. Eu vi aqui ao lado à direita, o meu lado fica à direita, o vosso fica à esquerda. Esse desenho bem retratado, onde o pai José ensina o ofício de carpinteiro ao seu filho, na presença da Virgem Maria. Muito bem expressado este quadro. José trabalhando, ensinando o ofício, isto é, um trabalho, uma vida ao seu filho Jesus. E foi nesse ambiente que Jesus então foi criado, foi cuidado. Então nós podemos perceber a vigilância, o cuidado, a ternura, o amor com que José cuidou do seu filho, o educou. Então, meus irmãos, a caminhada deste homem, nós ainda podemos acrescentar. A caminhada de José foi uma caminhada de fé. Fé por quê? Nós queremos aqui pegar a palavra de Deus. Quando o anjo faz a saudação a Maria, e depois avisa José em sonho, ele fica um pouco temente. Mas como é que eu vou ser pai se eu não conheço mulher alguma? Mas ele creu, ele acreditou, ele confiou. Ele assume a paternidade sobre o envio do anjo, que foi o enviado de Deus, e depois, então, confiando, colocando a sua confiança nas palavras do anjo, e sobretudo em Deus, ele se enche de fé. É um portador da fé. Cada um de nós também, pelo batismo, somos convidados a fazer a nossa adesão de fé também na pessoa de Jesus Cristo, a confiar nele, porque ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador. E José também enche-se de fé quando ele é avisado
para fugir, fugir com Maria, porque Herodes estava fazendo o recenseamento e mandando matar todas as crianças menores de 2 anos. Então José confia em Deus, faz uma travessia pelo deserto com Maria, livrando o menino Jesus das mãos do opressor, ou seja, de Herodes. Aí está a confiança, a fé que José depositou em Deus. Ele creu, isto é, ele acreditou, confiou em Deus. O nosso agora ex-papa, Bento XVI, lançou no ano passado o ano da fé. Nós estamos vivendo o ano da fé. E eu gostaria de até de nos interrogarmos. Como é que nós estamos, como cristãos, católicos, batizados, vivendo este ano da fé? Tendo crescido na minha fé, tendo me esforçado para ser um homem e uma mulher de fé, homem da fé, anda abalada. De fato, eu creio no Senhor, no Cristo, nas suas palavras, tenho convicção disto. Acredito na pessoa de José, de Maria, no Espírito Santo, que realizou esta obra na vida deles. Fé. Ano da fé. Um tempo para nós, de fato, experimentarmos com mais força, com mais convicção e viver em nós este pedido de Deus, esse pedido da igreja, a fé em nossa vida, a fé em nossa comunidade, a fé em nossas famílias. Cada um de nós é convidado a fazer a experiência, a vivência concreta da fé em si. É importante também lembrar, hoje o tema que nós estamos aprendiendo, São José, guardião da fé, humilde servidor de Deus. E me impressiona também a humildade desse santo homem, a humildade que a humildade que José teve. Esta humildade caracterizada, podemos assim dizer, pelo seu anonimato, pelo seu escondimento. Não existem grandes informações na Bíblia a respeito de José. Pouco ouvimos a respeito de relatos bíblicos falando de José. Um dos relatos é na hora que o anjo saúda a Virgem Maria. Depois, uma outra passagem, diz que José é um homem justo. E creio que disto mais não passa de informações a respeito de São José. Então, não existem grandes informações de José na Bíblia. Apenas a palavra mais forte que nós temos a respeito de José é de que ele era um homem justo. Então José serve para nós de exemplo. É um exemplo para nós, um exemplo para nossas famílias, um exemplo para as nossas comunidades. Na sua humildade, nós podemos dizer assim que ele trabalhou no anonimato. É como se ele estivesse por detrás das cortinas, mas apresentando o espetáculo, mas ele mesmo não aparece. Ele fica atrás das cortinas, não aparece na cena, ou pouco, ou quando aparece, aparece pouco. Ele vai trabalhando no silêncio, vai fazendo o seu trabalho. E, no entanto, sem aparecer, torna-se este homem grandioso para a mãe igreja e também para a humanidade. O contrário de nós, que muitas vezes gostamos então de estrelismos, exibicionismos, buscamos reconhecimento, enquanto que José fez o contrário. Fez o contrário. Na sua humildade, gostaria de lembrar também o nosso Papa agora, aquele gesto de humildade, também demonstrando a sua humildade, a sua simplicidade. Está trabalhando, está começando o seu papado. Vamos pedir também a bênção de Deus, por meio de São José, para o nosso Papa, que também pediu para rezar sobre ele, pedir orações, para que nós tenhamos uma igreja humilde, servidora, como ele pede, o Papa dos pobres, que tenhamos uma igreja mais samaritana, uma igreja mais pobre,
voltada para os pobres. Claro, sim, aqui desprezar os ricos, não é isso que eu quero dizer, mas é aquilo que Jesus nos pede, que o reino aconteça, sobretudo aos pobres, porque os pobres foram os machucados, os desprezados, os abandonados. A sociedade da época e ainda hoje continua desprezando, machucando e marginalizando o pobre. Então que a nossa igreja seja acolhedora, assim como José, que acolheu a palavra de Deus, e como Maria acolheu o sim também, porque ele não conhecia a mulher. No entanto, dá o seu sim ao Senhor, a Deus, e se faz pai adotivo de Jesus Cristo, junto com Maria, a sua mãe. Então, meus irmãos, neste ano da fé, que nós possamos voltar nossos olhares, mas sobretudo no nosso coração, aos necessitados, e que nossa igreja também tenha esse olhar, esse cuidado para com os pobres, para com os sofredores, que seja uma igreja religiosa, uma igreja acolhedora, enfim, uma igreja que saiba partilhar e que não fique somente dentro de si, isto é, nas sacristias, mas que saia em missão como discípulos missionários, também como nos pede a conferência de Aparecida. Que São José seja exemplo para cada um de nós, nossas famílias, neste tempo em que as esperanças renascem através desse início de um novo papado. Então, creio eu, este Papa também se apresenta com muita humildade, assim como José. Este gesto ficou marcado, este agachamento, um homem simples, que, como disseram, saiu do fim do mundo. Foram buscar o Papa no fim do mundo. Não que a Argentina seja o fim do mundo, mas agora criando mais especificamente esta unidade entre, digamos assim, a América e a Europa. Isso estava faltando, penso eu. Então que o Senhor, por meio do seu Divino Espírito Santo, ilumine muito o nosso Papa, ilumine muito a nossa igreja, para que de fato nós tenhamos essa igreja solidária, sobretudo com os pobres e sofredores, assim como José que acolheu o Deus menino, e quando batiam nas portas, muitos não o acolheram, não lhe deram espaço, não lhe deram lugar, e o menino teve que nascer num lugar, como nós sabemos, humilde, simples, que foi a Estrela. Então que nossa igreja seja uma igreja samaritana, acolhedora, voltada para os pequenos, para os pobres e para os sofredores, que entre nós haja muito diálogo, muito perdão, muita fraternidade e solidariedade entre todos. Dito isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agora vamos levar a Deus